eu mandei e-mail para todo mundo da sala, referente às notas, né? Desde quando eu entrei para dar aula para vocês, eu falei que nota não era uma preocupação, ainda mais quando as atividades, melhor dizendo, né, elas se deram de forma remota, então, querendo ou não, a turma de vocês é uma turma boa e a turma refletiu isso também nas atividades, então, obviamente que se eu mandasse mais uma atividade para vocês, o que acabaria acontecendo era atolar mais ainda vocês de serviço e, bem, não faz muito sentido para mim esse tipo de questão, enfim, mas eu ainda vou subir para quem não está assistindo a aula de hoje no YouTube, e ainda na sexta-feira a gente vai ter uma aula importante sobre guarda. Então, somado à nossa aula de terça, que é hoje, e mais a de sexta-feira, a gente vai trabalhar 3 importantes institutos que estão dentro ali do que a gente chama de direito assistencial no direito da família, tá? Das famílias, melhor dizendo. Então, hoje a gente vai falar sobre a tutela e a curatela, fazer uma distinção sobre esses conceitos. Vocês vão verificar que, principalmente quando se refere à tutela, existe uma infinidade de artigos dentro do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa é uma visão geral mesmo dos institutos. Óbvio que a gente vai apontar alguns caminhos importantes, principalmente depois da nossa promulgação da Lei 13.145 de 146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que isso alterou bastante, né, principalmente a questão da curatela, mas são institutos importantes, a gente verifica na prática vários advogados errando questões de nomenclatura até mesmo, colocando ação de interdição até hoje. Por exemplo, autores como a Maria Helena Diniz, a professora Maria Berenice Dias, melhor dizendo, vão criticar essa nomenclatura de interdição, principalmente hoje na nossa visão, depois da promulgação do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque, querendo ou não, a interdição tem um nome muito claro, o próprio nome já diz, né? Barrar a pessoa de praticar atos da vida civil ou, se fazê-lo com consentimento. A gente não busca isso hoje, o Pedro chegou aí também, tudo bem, Pedro? Boa noite. A gente não busca hoje, com a nossa sistemática, beleza? Que a gente coloca esse indivíduo dentro do centro do nosso ordenamento jurídico, então não faz muito sentido a gente falar de interdição, mas sim de curatela, de questões motivadas, etc. E a gente vai ver no final da aula um ponto muito interessante que veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é essa motivação, essa autorização motivada, né? Essa decisão motivada, melhor dizendo. Mas, para a gente introduzir o nosso tema, né, e também caminhar já para o nosso fim da nossa disciplina de Direito das Famílias, a gente está dentro desse direito assistencial. Então, são 2 institutos que visam, aliás, 3 institutos, né, juntamente com a guarda, que visam a proteção pessoal e patrimonial desses indivíduos, né, dessas determinadas pessoas. O que a gente vai estudar hoje é a curatela e a tutela, na ordem da tutela e depois da curatela, porque é a mesma sistemática adotada pelo Código Civil. Eu falei para vocês que a tutela tem um gigantesco aí de artigos que vão lá desde o 1728 até o 1766 do Código Civil, e a curatela dentro do 1767 até o 1783. Então, dentro da tutela, a gente tem inúmeros dispositivos, eles não se esgotam no nosso Código Civil, tem também previsões dentro do ECA, né? Então, na realidade, foi isso que eu falei para vocês, a gente vai dar uma passada dentro desses institutos, e óbvio que fica a recomendação para vocês terem uma leitura aí para se aprofundar no tema. Para a gente começar a conversar, a gente tem que fazer uma diferenciação de nomenclatura acerca desses 2 institutos, tá? E essa diferenciação tem muito profissional que não faz até hoje aí. Então, o que a tutela visa e o que a curatela visa? A tutela, ela busca resguardar os interesses de menores não emancipados, não sujeitos ao poder familiar, com o intuito de protegê-los. Então, menores ali não emancipados, tranquilo? E não sujeitos ao poder familiar. Essa questão do poder familiar é importantíssima. Já a curatela é uma categoria assistencial que vai buscar uma defesa dos interesses de maiores incapazes devidamente interditados. Como eu falei para vocês, já vou começar com 2 críticas feitas pela professora Maria
Berenice Dias, tá? Na real, eu não vou querer me aprofundar muito, mas essa questão da interdição eu já falei para vocês, e quanto à nossa tutela, tem uma questão que ela faz menção, que é uma crítica, porque a tutela, vocês vão verificar, que busca, na realidade, fazer uma proteção patrimonial muito grande, e não uma proteção existencial. E hoje, dentro do nosso ECA, por exemplo, a gente tem a nossa família substituta, dentro do artigo 37, aquela família extensa também, etc., que poderia muito bem substituir esse instituto da nossa tutela, e, na visão dela, é um instituto extremamente ultrapassado. Só estou fazendo essa crítica aqui para vocês terem ideia acerca disso, mas também tem uma questão muito interessante, por quê? Porque o nosso novo CPC, ele, quando trata da nossa interdição, e tem uma questão longa dentro do CPC acerca disso, ele, dentro do artigo 1072, inciso 2º, ele vai revogar expressamente os artigos 1768 a 1773 do Código Civil, que tratavam da curatela. Um outro ponto de curiosidade é que a Lei 13.146 de 2015, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela alterou vários artigos ali dentro do Código Civil sobre a matéria, dentro dos artigos mais clássicos ali, o artigo 3º, o artigo 4º, que influenciou diretamente o Instituto da Curatela. Mas a gente fala aí, e a experiência diz, do nosso cochilo do nosso legislador, né? Esse cochilo do legislador, ele é visto também nesse caso em concreto, por quê? Porque ele vai atropelando normas jurídicas através de outras normas jurídicas. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência entra em vigor aqui para nós em janeiro de 2016. Mas em 18 de março de 2020, o nosso CPC de 2015. E esse CPC de 2015 altera normas que o Estatuto alterava também. Então, o que aconteceu? Existiu uma confusão generalizada, existiu várias interpretações, existem ainda, porque tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 757 de 2015, mas ele ainda não foi aprovado. Por quê? Porque vai aplicar o quê? Vai aplicar o nosso CPC, pela questão da lei mais recente, vai aplicar o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência pela especificidade, enfim, na nossa antinomia jurídica isso gera uma série de conflitos, e aqui também não é diferente, e a gente tem projetos de lei encabeçados, por exemplo, pelo nosso deputado falecido esse ano, recentemente, o Luiz Flávio Gomes, que no ano de 2019, por exemplo, encabeçava estudos acerca disso, mas até hoje a gente não teve nenhuma alteração legislativa, e a gente tem esse atropelamento legislativo, tá? Lembrando, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, já falei para vocês um pouco dele aqui em sala, mas ele altera de forma substancial o tratamento relativo aos absoluta e relativamente incapazes previstos dentro do rol do artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Qual que era o objetivo e qual que é o objetivo e o louvável objetivo dessa legislação? Era a plena inclusão social dessas pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência. E um dos objetivos é alterar essa regra em que era a curatela, era a interdição, para que a interdição fosse exceção, que a curatela fosse exceção, passasse a ser exceção, e isso agora é o que ocorre na prática, tá? Então, quanto aos absolutamente incapazes, aí galera, quem tiver dúvida vai mandando no chat, pode me interromper, tá? Aqui é um bate-papo, fiquem à vontade, tá? Então, quanto aos absolutamente incapazes, eles passaram a ser os menores de 16 anos, não havendo mais menção aos enfermos e deficientes mentais, sem discernimento para as práticas ali, né, dos atos da vida civil, que era o nosso antigo inciso 2º do artigo 3º do Código Civil, tranquilo? E além disso, as pessoas ali que por causa transitória ou definitiva não puderem exprimir a vontade ali, elas deixaram de compor o inciso 3º do nosso artigo 3º, e agora ela vai constar dentro do nosso artigo 4º, inciso 3º. Então ela sai do artigo 3º e se desloca para o artigo 4º, então ela sai de absolutamente incapaz e passa a ser relativamente incapaz. Então, não existem mais pessoas maiores que são incapazes de forma absoluta, tranquilo? Enfim, feita essa breve introdução,
por exemplo, em relação também às pessoas com deficiência, a gente, novamente, elas são agora plenamente capazes, e em especial, e aqui vale um destaque, para os atos da vida aqui dessa natureza familiar. E isso está dentro do artigo 6º da nossa Lei 13.146 de 2015, então eu já tinha falado isso para vocês, mas, por exemplo, a questão do casamento, a questão da união estável, a questão para exercer ali direitos sexuais reprodutivos, exercer o direito de decidir, por exemplo, sobre o número de filhos, etc. Então, todos os nossos direitos, deveres aqui, decorrentes do que a gente estudou ao longo desse semestre, né, também agora são aplicados para as pessoas com deficiência, porque elas não são consideradas mais absolutamente incapazes, e a gente tem um estímulo legislativo dentro do nosso artigo 6º para que essas pessoas elas tenham essa prática familiar de tomada de decisão de uma maneira motivada, uma maneira clara para nós, tá? E já adiantando que a gente vai tratar mais para o final da nossa aula, e eventualmente para negócios jurídicos mais complexos e de cunho patrimonial, geralmente, a pessoa com deficiência, ela poderá fazer o uso da nossa tomada de decisão apoiada, que é um instituto que aparece também, que a gente vai estudar no final da nossa aula, e esse instituto, ele também foi incluído pela Lei 13.146 de 2015. Então, a nomeação de um curador ou na questão da interdição, somente será possível em casos excepcionais. Então, como eu falei para vocês, a gente tira a regra e passa a tratar essas questões como exceção, beleza? Enfim, sem mais delongas, a gente vai entrar agora no nosso primeiro instituto, que é a curatela, melhor dizendo, a tutela, tá? A tutela. Novamente, imaginemos, a gente tem ali a tutela, tem menores de 16 anos, de 18 anos, enfim. Esses menores de 16, 18 anos, tem um instituto que protege eles, porque eles, na realidade eles precisam de uma proteção, que é o nosso poder familiar. Nosso antigo pátrio poder, que evoluiu para o nosso poder familiar, só que existem casos em que esse poder familiar, lembrando que a gente tem a possibilidade, na ausência de um, do outro genitor, da genitora, enfim, exercer esse poder familiar de forma exclusiva, mas existem casos ali em que não existem mais esse instituto do poder familiar. Seja por substituição, seja por extinção, seja pelas variadas formas que a gente estudou, e essa criança, ela não pode, ou esse adolescente, ele não pode ficar sem uma tutela. E a tutela exatamente aparece na figura do tutor, que vai exercer esse papel, esse fundamental papel, mas aqui, novamente, repita-se, né, a crítica feita da professora Maria Berenice Dias, que ela fala que a nossa família substituta, ela, dentro do artigo 37 do ECA, ela já supriria essa necessidade, tranquilo? Mas, geralmente, aqui, a tutela, ela não vai visar os interesses existenciais desse menor, mas sim os interesses patrimoniais. Tanto é que a gente tem o protutor, né, que é uma figura até mesmo de um elemento de uma pessoa jurídica para fazer administração de bens, mas isso são os 500, mas é só para eu mostrar para vocês, ilustrar que o nosso Instituto da Tutela está muito mais vinculado à proteção patrimonial, naquela visão antiga do nosso Código Civil, lá de 16, que passou aqui até a nossa Constituição de 88, mas a gente ainda tem institutos extremamente patrimonialistas dentro da nossa sistemática civil. E aqui a gente tem um exemplo que é a nossa tutela. Deixa eu só permitir a entrada aqui. Alisson. Vamos lá. Alisson, seja bem-vindo. Então, na realidade, numa tentativa de conceituar a nossa tutela, a gente coloca dentro do artigo 1728 do Código Civil que os filhos menores são postos sob tutela com o falecimento dos pais ou sendo julgados ausentes ou em caso de os pais ali decaírem do poder familiar. Então, nessas hipóteses, a gente tem aqui a possibilidade de se pleitear uma tutela. Essa tutela nada mais é do que um munus, né, público, ou seja, uma atribuição imposta pelo Estado para atender interesses públicos e sociais. Além do nosso Código Civil, eu falei para vocês que o nosso ECA, né, nossa Lei 8.069 de 1990, vai considerar dentro do seu artigo 28 que a tutela é uma das formas de inserção da criança e do adolescente em família substituta. Então, são partes da tutela
o tutor, ou seja, aquele que vai exercer esse munus público, e o tutelado ou pupilo, o menor, a favor de quem os bens e interesses são administrados. E vale lembrar aqui, nunca é demais relembrar isso, a gente tem também aquela diferenciação de representação e assistência. Então, quando menores de 16 anos, a gente tem a figura da representação para os atos da vida civil e a nossa assistência está ali presente para os menores entre 16 e 18 anos. E essa é a premissa fundamental que deve ser sempre reafirmada, e é a conclusão de que a tutela e o poder familiar não podem coexistir. Por quê? Porque a tutela visa justamente substituir esse poder familiar. Quanto à origem dessa tutela, ela pode ser vista de 3 categorias, tá? A primeira dessa, aliás, isso dentro de uma leitura, tem autores que entendem outras possibilidades, mas na melhor doutrina, enxerga 3 possibilidades aqui quanto à origem dessa tutela. A primeira delas é o que a gente chama de tutela testamentária, que ela vai ser instituída, como vocês já sabem, né? A gente vai estudar, se Deus quiser, semestre que vem, as questões ali referentes ao testamento, mas ela pode ser instituída ali de última vontade, por testamento, legado ou até mesmo por codicilo, nas regras ali expostas dentro da regra exposta dentro do parágrafo único do artigo 1729 do Código Civil. E essa nomeação desse tutor compete aos pais que, em conjunto, devendo constar dentro desse testamento ou em qualquer outro documento ali autêntico, tá? Então, existe uma nulidade também absoluta da tutela testamentária, se feita por pai ou pela mãe ali, que não tinha o poder familiar no momento de sua morte. Isso também está dentro do Código Civil, no artigo 1730. Então, quando a gente teve aquela aula lá do caso do Gugu, a Janaína estava presente, a Érica também estava presente, eu falei que me chamava muita atenção a indicação da irmã do Gugu, né, da tia dos menores, como tutora, porque na realidade a mãe ela era presente. Então, na verdade, o poder familiar ele ainda está presente. Então, no meu ponto de vista, não existiria a possibilidade de se fazer a tutela desses menores. Então, era uma cláusula nula no meu ponto de vista. Mas não sei como que está esse caso aí. Enfim, está sob júdice, né? Eu acho. Falo que vai ser uma boa jurisprudência, mas eu duvido muito que venha a ser uma jurisprudência, porque eu acho que vai rolar um acordão antes. Mas me causava estranheza nesse ponto, tá? Numa segunda categoria, então a primeira categoria é a nossa tutela testamentária, a nossa segunda possibilidade é a nossa tutela legítima, e a nossa tutela legítima ela vai ser concretizada na falta de tutor nomeado pelos pais, nos termos do nosso artigo 1731 do Código Civil. E aí a gente chama os parentes, né? Os parentes consanguíneos do menor, pela ordem exposta lá no 1731, ou seja, Primeira possibilidade, aos ascendentes, preferindo ali o de grau mais próximo ao mais remoto. Então, ascendentes, os pais não estão presentes, avós. Os avós não estão presentes e assim sucessivamente, tá? Só aceitar mais, a Érica acabou de pedir aqui. Então, a nossa primeira possibilidade são esses ascendentes de grau mais próximo ao mais remoto. A segunda possibilidade são aos colaterais até o 3º grau, ou seja, irmãos, tios e sobrinhos, tá? E preferindo novamente os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Isso está previsto na nossa lei, tá? Pode ter uma série de discussões aqui, mas é a previsão legal. Em uma dessas situações, o juiz ele vai escolher entre eles o mais apto a exercer essa tutela em benefício desse menor, tendo em vista qual o princípio, que vocês já sabem de cabeça também, que é o nosso melhor ou maior interesse da criança. Então, agora a gente vai começar a ver, e óbvio que quando a gente está tratando de criança e adolescente, do ECA, ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente chama a multidisciplinariedade ou a interdisciplinariedade, que é algo fascinante aqui para o nosso direito, e aí a gente começa a enxergar, por exemplo, essa análise para verificar qual que é esse melhor possível tutor que vai exercer essa tutoria dentro do melhor e do maior interesse dessa criança ou desse adolescente. Então, a gente supera essa segunda possibilidade, e a nossa terceira possibilidade é a nossa tutela dativa. Então, a nossa tutela dativa, e assim, elas vão se excluindo, tá? Então, primeiro vez tem a tutela testamentária, depois vai ver essa tutela legítima, e se não tiver, a gente vai para a tutela dativa. Então,
presente essa falta dessas duas primeiras hipóteses, o nosso artigo 1732 vai trazer essa última hipótese, que vai falar para nós que o juiz vai nomear um tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Então, dentro dessa forma, né, de tutela, é prevista para os casos ali, por exemplo, de exclusão do tutor, ou uma escusa de curatela, ou quando, por exemplo, removidos alguns tutores legítimos ou testamentários por não serem idôneos. Então, a gente chama, por exemplo, o do grau mais próximo, só que aí tem uma recusa. A gente vai estudar a recusa um pouco mais para frente. E aí ele pode fazer essa questão da tutoria dativa, tá? A gente, fiquem tranquilos que a gente vai entendendo aí com o desenvolver da nossa aula, tá? E em todas essas nossas três situações, havendo, por exemplo, irmãos, órfãos, vai se dar um tutor comum. Isso também está previsto no nosso Código Civil, na regra do artigo 1733. Então, dois irmãos órfãos, mesmo tutor. Isso vai representar, na verdade, uma efetivação do nosso princípio da unicidade da tutela. E, no entanto, se for nomeado mais de um tutor por disposição testamentária e sem indicação por exemplo, de precedência dos irmãos, de preferência, entende-se que essa tutela, essa tutela testamentária, enfim, ela vai verificar que essa tutela ela foi cometida ao primeiro que vai constar dentro do testamento. Então, vamos imaginar lá, eu e o Pedro aqui, nós somos irmãos, e o Antônio é a nossa criança, que provavelmente vai ser tutelada, e o Alisson fez lá a disposição no testamento, só que indicou o Pedro antes de me indicar. Pelo nosso código, o Pedro vai exercer essa tutela do Antônio, beleza? Então, quando existe aí essa possibilidade, o nosso código entende dessa forma, e os demais, obviamente, vão suceder, e pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, escusa desse tutor, ou qualquer outro impedimento, dentro do parágrafo 1º desse mesmo artigo, que é o 1733 do Código Civil. E além dessa instituição testamentária que a gente tem, é possível também nomear o menor como herdeiro ou legatário, pelo próprio testamento feito ou legado de nomeação. E dentro disso daí vai caber ainda uma nomeação de um curador especial para esses bens deixados, ainda que esse beneficiário se encontre sob o poder familiar ou mesmo sob o nosso poder de tutela. Tranquilo? E isso também são casos, por exemplo, que a gente tem. Então, se existir essa questão da administração de bens, essa herança, enfim, essa doação, etc., a gente tem também, além da nossa questão da própria tutela, a questão ali de um curador ali, que vai exercer uma questão de administração desses bens deixados. O nosso artigo 1734 do Código Civil, ele vai tratar da nossa situação da tutela do menor abandonado, que ia ter ali o nosso tutor dativo, que eu falei para vocês, ou seja, aquele tutor que é nomeado pelo Poder Judiciário. Se possível a nomeação desse tutor dativo, o menor abandonado ele seria recolhido em um estabelecimento público para o fim destinado, por exemplo, da adoção. E na falta desse estabelecimento, o menor ele ficaria sob a tutela das pessoas que, voluntária e de forma gratuita, se encarregariam de sua criação, havendo ali uma inserção e uma família substituta. Isso enfim, esse dispositivo ele foi alterado por uma lei em 2009, que é a nossa lei 12.010, que é a nossa nova lei da adoção, como a gente estudou aí um pouquinho mais para trás, e aqui ela vai passar a prescrever a nossa legislação, que essas crianças que os pais, enfim, forem desconhecidos, falecidos, ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do nosso poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos ali num programa que chama Programa de Colocação Familiar, dentro de uma regra prevista do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa família substituta. Então, por exemplo, aqui em Biporã, a gente tem vários casos de famílias que estão dentro desses programas, em que faz essa função social fundamental. Então, a gente não se menciona mais o termo, né, menor abandonado, e a gente vai substituir essa expressão por outras mais simples, mais amplas e um pouco mais genéricas, que a nossa família substituta, coisas desse tipo, né? O menor abandonado, querendo ou não, é um termo também muito pesado, e dentro aqui do nosso
nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e alterado com essa legislação que é de 2010, nossa lei da adoção, isso também alterou, modificou um pouquinho, principalmente a questão aqui da nomenclatura. Seguindo aqui no nosso estudo, a gente avança aqui, o nosso Código Civil de 2002, assim como o Código Civil de 1916, ele continua prevendo aqueles que são incapazes de exercer a tutela dentro do rol do artigo 1735, bem como aqueles que podem excusar essa tutela, ou seja, não aceitar ou pedir a dispensa. Pedir dispensa ou não aceitar, tá? Que são, na realidade, duas possibilidades da nossa escusa. Pelo nosso primeiro dispositivo, que é o nosso incapaz de exercer a tutela, que é o nosso dispositivo lá do artigo 1735, vai falar para nós que não pode ser tutores e serão exonerados da tutela quem? Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens, como no caso dos menores ou dos pródigos, a gente vai entender um pouco mais de pródigos. Já falei um pouco deles, mas a gente vai entender ali na questão da curatela. Aqueles que, no momento que eles se deferir a tutela, se acharem constituídos de obrigação para com o menor ou tiver que fazer valer direitos contra este, e aquele cujos pais, filho ou cônjuge tiverem demanda contra o menor, os inimigos do menor ou de seus pais, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, as pessoas de mau procedimento ou falhas de probidade, aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela, caso de um juiz, de um promotor de justiça ou de um delegado de polícia. Então, dentro do nosso artigo 1735, a gente tem uns impedimentos da possibilidade ali de se exercer a tutela. Dentro desse dispositivo, a gente tem um enunciado muito interessante do CJF, que é o nosso enunciado 636, que foi aprovado na 8ª Jornada de Direito Civil, que foi recente, foi em 2018, que vai admitir essa mitigação desse dispositivo do 1735, quando vai falar para nós que o impedimento para o exercício da tutela, no inciso 4º do artigo 1735 do Código Civil, pode ser mitigado para atender ao melhor princípio do interesse da criança, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de mitigação dentro do inciso 4º do artigo 1735. As hipóteses que a gente trabalhou aqui, como a gente pode perceber, são hipóteses de falta de legitimação para esse ato de tutela. Então, por outra via, o que a gente verifica é que as hipóteses da escusa, que a gente vai estudar agora, são situações em que a dispensa pode ou não ocorrer, havendo um elemento ali, um direito potestativo, melhor dizendo, das pessoas elencadas dentro das possibilidades. E esse procedimento de escusa, ele vai correr dentro da vara de infância e juventude, se tiver a justiça especializada, e se não existir esse juízo de especialização, a competência será da nossa vara de família ou da vara civil pela ordem. Ou seja, infância e juventude, não tem vara de família, não tem vara civil. Eu creio que aqui no Paraná, até onde eu tenho conhecimento, acho que o Antônio até pode me ajudar um pouco nisso, mas eu acho que em todas as comarcas aí a gente tem a nossa vara da infância e da juventude. De acordo também, avançando aqui com o nosso artigo 1736, que vai falar dessa escusa, né? Podem se excusar da tutela, inicialmente, as mulheres casadas, e, obviamente, existe uma proposta de revogação desse dispositivo, e essa proposta de revogação, ela também já é fundamentada dentro do enunciado do CJF, que é o enunciado 136, que foi aprovado na primeira jornada de direito civil, porque não há qualquer justificação de ordem legal para legitimar que mulheres casadas, apenas por essa condição, possam se excusar da tutela. E realmente isso daqui é uma das coisas absurdas ainda que a gente tem, uma das várias coisas absurdas que a gente tem dentro da nossa temática civil, mas ainda está lá esse dispositivo. E também, por exemplo, cabe a escusa ali aos maiores de 60 anos, e igualmente nesse ponto, há se discutir se essa norma ela é ou não discriminatória, porque como ocorre lá, voltamos para o nosso instituto lá do artigo 1641, do inciso 2º do Código Civil, a gente tem também aqui uma possibilidade de discriminação do idoso. Por exemplo, lá a gente está impondo o regime da separação obrigatória de bens, agora, obviamente, a gente sai dos 60, mas coloca os 70, mas aqui também a gente vai discutir se essa norma ela é discriminatória
ou não. Obviamente que é uma decisão motivada, uma decisão que essa escusa precisa ser fundamentada, mas a gente também tem essa norma. Então, a primeira possibilidade de escusa é a mulher casada, e a segunda possibilidade é da pessoa idosa com idade de 60 anos para cima. Então, as duas hipóteses, né, elas são questionáveis. E dentro do inciso terceiro do nosso artigo 1736 do Código Civil, ele vai estabelecer que também pode se excusar da tutela aqueles que tiverem ali sob sua autoridade mais de 3 filhos. Enfim, aqui a gente tem que existe um excesso ali de responsabilidade nessa hipótese, né, o que pode fundamentar ali uma decisão, por exemplo, para declinar esse munus, né, essa responsabilidade. E, por fim, existem outras situações que dizem respeito a motivos relevantes nos 4 últimos incisos do preceito ali do nosso artigo 1736 do Código Civil. Assim, por exemplo, é o caso dos impossibilitados, por exemplo, de exercer por causa de uma enfermidade, daqueles, por exemplo, que habitarem longe do lugar onde se haja essa possibilidade de exercer a tutela, aqueles que exercem, melhor dizendo, uma tutela ou curatela, e também a nossa última hipótese é a dos militares em serviço. Tá? Então, isso está dentro do 1735, dos incisos 4º até o inciso 7º lá do nosso Código Material. Então, as 3 primeiras questões, elas são um pouco estranhas, né, mas, de fato, essas outras fundamentações, elas parecem ser um pouco mais objetivas e mais lógicas. No que diz respeito à escusa, ainda estudando o Instituto, aquele que não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, tá? Se houver, claro, um parente idôneo consanguíneo, afim, ou seja, por consanguinidade ou por afinidade, em condições de exercê-la. Isso também tem um preceito dentro do Código Civil, nosso artigo 1737. Então, se ali, obviamente, tiver algum parente que possa exercer, seja por consanguinidade ou por afinidade, a gente vai dar prioridade para esse parente. Isso daqui vai tratar de uma situação de dispensa pessoal que a doutrina vai denominar como recusa da tutela por estranhos. Esse termo ali é cunhado principalmente pela professora Maria Helena Diniz, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, continuando. O nosso artigo 1738, veja que a gente está seguindo aqui uma ordem. Eu não vou falar todos os artigos, porque senão a gente não terminaria a nossa aula de hoje. Mas o nosso 1738 vai consagrar o prazo decadencial de 10 dias contado da sua designação para manifestação da escusa pelo tutor. Ou seja, você foi nomeado tutor, você tem 10 dias de prazo contados dessa designação para manifestar essa escusa. Não havendo manifestação expressa, deve-se entender aqui que a parte renunciou ao direito potestativo de alegar essa dispensa pessoal. No entanto, se esse motivo excusatório ocorrer depois de aceita essa tutela, os 10 dias, eles serão contados a partir do momento em que sobrevier esse motivo. E o prazo aqui da escusa era de 5 dias, vale dizer isso, dentro do nosso Código de Processo Civil de 1973, mas agora a gente tem o nosso prazo aqui de 10 dias para decadenciais, tá? Prazo decadencial de 10 dias para motivação e para manifestação dessa escusa. Bem, avançando aqui para as questões um pouco mais processuais da nossa tutela, o nosso Código Civil de 2015, ele vai tratar desse tema dentro do dispositivo do artigo 770, melhor dizendo, 760 do Código de Processo Civil, estabelecendo dentro aqui da nossa legislação que o tutor, o curador, poderá eximir do encargo apresentando, melhor dizendo, escusa ali o prazo de 5 dias contado, antes de aceitar, tal. Isso estava lá dentro do Código Civil de 1973, e aqui no nosso Código Civil de 2015 está lá no artigo 760, tá? Bem, avançando aqui, deixa eu só dar uma confirmada num ponto aqui. Só um minuto. Deixa eu abrir o CPC.
Ó, só fazendo uma correção aqui. O tutor ou o curador, isso já começa dentro do 759. O tutor ou o curador será intimado a prestar o compromisso no prazo de 5 dias, contado daí é que ele põe nomeação, intimação, etc. A questão da escusa, ele, corrigindo o que eu tinha falado, melhor corrigir agora do que vocês errarem mais para frente, ele estipula um prazo para eximir desse encargo aqui, dentro dessa possibilidade do juiz, prazo de 5 dias. Só que ele muda a questão da contagem, tá? Então, não são 10 dias, são 5 dias. 5 dias a contar quando? Antes de aceitar o encargo da intimação para prestar compromisso e depois de entrar em exercício do dia em que sobrevier o motivo da escusa. Então, galera, não são 10 dias, são 5 dias, tá? Deixa eu só ver o porquê que isso está anotado errado aqui nas minhas anotações. Porque o artigo 1738 do Código Civil fala do prazo de 10 dias, mas agora a gente tem o CPC falando de 5 dias, tá? Então, a gente aplica o prazo processual do nosso dispositivo 760. Então, novamente, 10 dias para o nosso Código Civil e 5 dias aqui para o nosso CPC, beleza? Então, desculpa aí a confusão, mas prazos decadenciais sempre serão um problema, ainda mais quando são contados em dias, tá? E, para a gente finalizar essa questão aqui da escusa, se o juiz ele não admitir essa escusa, o nomeado ele poderá ele exercerá, melhor dizendo, a tutela enquanto o recurso interposto não tiver provimento, tá? Então, foi lá, apresentei o recurso devido, enquanto não for julgado esse recurso, a gente, esse tutor, né, ele terá que exercer essa tutela, tá? Não tem um efeito suspensivo, nada nesse sentido, tá? E, além disso, óbvio, ele vai responder desde logo ali pelas perdas e danos, o tutor nomeado que não atue dentro desse lapso temporal, vamos dizer assim, conforme determina a nossa legislação, tá? E, voltando aqui ao nosso Código Processual, né, a gente também tem que esse tutor e esse curador, ele vai ser intimado para prestar esse compromisso, enfim, dentro do prazo também de 5 dias, dessa nomeação feita pela conformidade da nossa lei civil, ou pela intimação aqui desse despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que houver instituído. Isso, como eu falei para vocês, está dentro do nosso dispositivo do artigo 759 do nosso Código de Processo Civil, que é uma reprodução fiel do nosso artigo 1787 do CPC de 73. Então, avançando aqui nos nossos estudos, a gente vai verificar que o Código Civil ele vai possuir normas que disciplinam ali o nosso exercício da tutela. A primeira dessas normas, né, está exposta dentro do nosso artigo 1740, que vai trazer ali as incumbências do tutor no exercício desses munus público, que algumas funções que a nossa própria lei determina. A primeira função aqui, o primeiro exercício, a primeira manifestação desse exercício é ali dirigir a educação desse menor e defendê-lo e lhe prestar alimentos conforme seus haveres e condições. Então aqui a gente também tem aquela questão da possibilidade, necessidade, obviamente que aqui não é uma relação de poder familiar, mas a gente também tem esse binômio, ou trinômio, melhor dizendo, aí depende da interpretação de cada um conforme a nossa aula, mas a gente tem, além disso, obviamente que para além dos alimentos, a gente já estudou isso, a gente avança também para a questão da educação do menor, tá? A segunda função é reclamar do juiz que tome as providências necessárias para a correção ali do menor, caso essa seja necessária. E a última função é cumprir com os demais deveres que normalmente cabem ali aos pais, sempre ouvida a opinião do menor, se este já contar com 12 anos de idade. Por quê? Porque a partir dos 12 anos de idade, a gente já tem a questão da adolescência, e a adolescência já tem tomada de decisão, tá? E sem prejuízo desses deveres, que serão exercidos aqui sem a nossa inspeção judicial, vamos dizer assim, incumbe ao tutor também, e agora sob a nossa intervenção do Poder Judiciário, a administrar os bens do tutelado sempre em proveito deste, cumprindo os deveres do nosso zelo e da nossa boa-fé, beleza?
Então, a gente tem a administração dos bens, quando você for fazer a venda de um bem, quando você for fazer alguma coisa nesse sentido, você vai precisar de autorização judicial, vai precisar de uma alvará judicial para fazer esse tipo de venda, enfim, vocês, eu acho que também já imaginam isso. Avançando também aqui, o nosso Código Civil de 2002, ele continua trazendo a responsabilidade, e aqui é muito interessante, eu não sei se na responsabilidade civil, eu dei essa aula faz o quê? Faz uma semana, sobre a possibilidade da responsabilidade civil do nosso Poder Judiciário. E aqui a gente tem uma norma interessantíssima, porque é uma reprodução lá do nosso Código de 16, eu acho que eles, sei lá, na hora de passar o código, não se atentaram a esse dispositivo, sei lá. Mas ele vai trazer a responsabilidade civil do juiz quanto essa tutela, né, quando a tutela havendo prejuízo ao tutelado. Então, podendo essa responsabilidade ser direta ou subsidiária em relação ao tutor. Então, dentro do nosso artigo 1744, a gente tem uma responsabilidade civil direta e pessoal subsidiária desse juiz, em que não ali se atentar ao caso concreto, enfim, acontecer alguma questão prejudicial a esse tutelado, tá? E essa responsabilidade do magistrado, como falei para vocês, ela será subsidiária quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem removido, tanto quanto ele se tornou, por exemplo, suspeito. Então, nos dois casos, exige uma culpa do juiz e não o dolo do juiz. E a nossa regra aqui é a nossa regra do 133 do nosso Código de Processo Civil de 1973, que ela foi repetida para o nosso artigo 143 do Código de Processo Civil de 2015. Então, a gente está dentro de uma responsabilidade subjetiva e subsidiária, ou seja, você vai processar, assim, enfim, tem uma legitimidade toda desse tutelado em promover essa ação contra o tutor, e ele pode, se esse tutor ali não tiver o patrimônio dentro das nossas regras de subsidiariedade, decorrentes aqui do nosso artigo 1742, você promover essa ação ali em face desse juiz. Isso é mais uma curiosidade, nunca vi um exemplo prático acerca disso, mas é um ponto interessante na nossa lei. Acerca do nosso munus ainda, né, desses deveres, os bens desse menor, eles serão entregues ao tutor mediante termo especificado desses bens e desses valores, tá? E de seus valores. Então, mesmo que os pais ali tenham dispensado que se vai denominar esse documento e que é feito essa informação para esse tutor, chama-se um inventário de bens. Então, vai estar lá todas as descrições desses bens deixados, os valores desses bens. Óbvio que tem o acompanhamento do nosso Ministério Público. Então, a gente tem um inventário desses bens, e dentro desse inventário desses bens, a gente tem toda a administração patrimonial, que é, assim, o objetivo da nossa tutela. Uma outra regra que é importante aqui para o nosso instituto, né, é o dispositivo do nosso artigo 1747, que vai trazer outras funções ali que também independem de autorização judicial. A primeira dessas funções é, por exemplo, representar esse menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los ali após essa idade nos atos em que esse menor for parte. Também o tutor ele vai receber ali as rendas e pensões do menor e as quantias, né, a ele devidas, sempre guiadas, obviamente, à nossa boa-fé. Então, por isso que a nossa boa-fé ela é muito presente nesse instituto, e isso fundamenta cada vez mais aqui a nossa justificativa dessa boa-fé, objetiva principalmente, para instrumentalizar as nossas relações familiares. E o tutor, ele tem ainda a atribuição de fazer ali as despesas de subsistência e educação e proveito desse menor, bem como as de administração, conservação e melhoramento desses bens, né? Ele pode também alienar os bens do menor destinados à venda e, por fim, cabe ao tutor também promover, mediante um preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz, ou seja, dos bens imóveis do menor que possam ser localizados. Enquanto os nossos casos listados, a nossa autorização ela não se faz necessária dentro do artigo 1748 do Código Civil, mas vai consagrar outras incumbências que sim necessitam da anuência do Poder Judiciário. Então, quando eu falei, por exemplo, a questão da alienação, que precisa da alvará judicial, etc., a gente vai verificar aqui que agora entra o Poder Judiciário para autorizar essas questões ou não, tá? Isso está dentro do nosso artigo
1748, e o primeiro inciso desse dispositivo vai prever para nós a hipótese, por exemplo, de pagamento de dívidas desse menor, em que a natureza seja onerosa, justificando essa fiscalização, vamos dizer assim. Compete também ao tutor, melhor dizendo, com autorização do juiz, a aceitar pelo menor as heranças ou legados ou as doações, ainda, por exemplo, com encargos, ou seja, doações modais, de caráter oneroso, etc. E a ele também cabe, dentro da chancela do Poder Judiciário, transigir, ou seja, celebrar contratos visando a extinção de eventuais dívidas. E o mesmo se diga também quanto ao ato de vender os bens móveis do menor, cuja essa conservação não conviere os imóveis nos casos em que for permitido. E, por fim, a nossa última atribuição desse tutor, que necessita dessa autorização do juiz, é de propor em juízo as ações ou nelas ali assistir o menor e promover todas as diligências necessárias quando se estiver ali, por exemplo, instruindo um processo judicial e defender os interesses ali quando os pleitos são movidos em desfavor desse menor, tá? Nessas hipóteses que a gente trouxe aqui para vocês, são o que a gente chama de outorga judicial. E a falta dessa outorga judicial vai gerar a ineficácia desse ato. Então, gera uma ineficácia desse ato até que ocorra uma possível confirmação posterior dentro do parágrafo único do artigo 1748. E a gente tem que pontuar aqui que a nossa opção legislativa não foi pela invalidade do ato, tá? Como ocorre, por exemplo, na nossa outorga conjugal que a gente estudou. Aqui vai gerar, por exemplo, vai gerar uma possibilidade aqui de ter uma ineficácia do ato, mas essa ineficácia pode ser confirmada de forma posterior, melhor dizendo, tá? Em relação a esses bens imóveis desse menor sobre essa tutela, né? Esses bens imóveis, lembre-se que a gente tem toda a questão da conservação, etc., eles podem ser vendidos desde que exista uma manifesta vantagem a esse menor, mediante avaliação judicial e aprovação do juiz por meio de alvará judicial. Isso está dentro do artigo 1750 do Código Civil. Havendo uma eventual venda sem essa vantagem e aprovação do juiz, o negócio jurídico ele será nulo de pleno direito. Por quê? Porque aqui a gente vai adiante de uma nulidade virtual, porque a nossa lei acaba proibindo de uma forma inversa, sem, contudo, combinar em eventuais sanções, tá? Então, imagine, por exemplo, uma situação em que o menor ele mudou sua residência e vai estar lá em um local diverso, onde está esse imóvel de sua propriedade. Nessa outra cidade, ele vive, por exemplo, de aluguel, e havendo um interesse plausível para a venda desse imóvel, para que, por exemplo, os representantes comprem outro imóvel naquele local onde agora mora esse incapaz. Então, existe essa possibilidade, tá? Se for feita essa possibilidade de alienação, sem autorização, a gente tem a nulidade, mas a gente não tem a sanção, mas eu tive um caso concreto aqui no escritório, que foi um caso de tutela, e a gente estava diante de uma situação exatamente igual, era do interior de São Paulo, e tinha 2 imóveis aqui em Ibiporã, então não fazia sentido esse tutelado ter esses imóveis aqui na cidade de Ibiporã. Foi feita essa avaliação, foi feito o pedido de autorização judicial, o prazo é meio ridículo, assim, porque tem que ser um negócio que já está assim no gatilho mesmo, por exemplo, fazer o pedido de alvará para vender amanhã, porque eu acho que o prazo concedido foi mais ou menos de 30 dias, aí pode pedir prorrogação, mas é algo, imagina, você vendeu um imóvel em 30 dias, então você tem que estar já no gatilho para fazer a venda desse imóvel, beleza? Mais um instituto muito importante para a gente estudar agora, e a gente vai estudar isso na tutela, vai ter na curatela, só que pelo fato de a gente já ter estudado, a gente vai passar, é a questão da prestação de contas, tá? Essa prestação de contas, ela é um dever decorrente dessa própria tutela, e esse dever aqui de prestar contas está dentro do nosso artigo 1755 do nosso Código Civil. Essa questão da prestação de contas vai visar justamente
aquilo que busca esse munus, né? Que é o quê? A proteção desse tutelado. A nossa lei vai exigir essa prestação de contas um balanço anual. Então, é um balanço anual que é um balanço de prestação de contas dentro do artigo também 1756. Então, um balanço anual, que a lei fala, né, o ano, né, e esse balanço anual, ele vai ser apresentado pelo tutor ao juiz, que deverá aprová-lo, tá? O que esse tutor vai ter que anexar? Ele vai anexar esses autos do inventário dos bens desse menor. Então, a gente tem aquele inventário dos bens. Nessa prestação de contas, ele vai anexar, o tutor, esse inventário novamente para verificar ali se teve uma questão de perda patrimonial, alguma coisa nesse sentido, e esse documento, esse pedido, ele terá que ser aprovado pelo Poder Judiciário. E sem prejuízo disso, os tutores, eles poderão, melhor dizendo, eles prestarão contas de 2 em 2 anos, e também quando, por qualquer motivo ali, deixarem o exercício da tutela, ou toda vez que o juiz achar conveniente na regra do artigo 1757. Então, vai exigir uma prestação de contas, que é um balanço anual, a ser apresentado ali pelo tutor ao Poder Judiciário, que deverá aprová-lo. Essa prestação de contas, para deixar claro para vocês, é um balanço anual que deve ser levado ao Poder Judiciário em 2 anos, tá? Então, é um balanço anual. Por exemplo, a gente está em 2020. Eu fiz uma prestação de contas, a minha última foi, imaginemos, eu prestei conta agora, 2020. Então, lá em 2022 eu vou prestar essas contas novamente, acerca do exercício de 2020 e acerca do exercício de 2021. Então, são 2 balanços anuais dos inventários desses bens, dentro de um pedido, e esse pedido é direcionado nos próprios autos em que escorreu esse processo de tutela, e o juiz terá que aprovar esse balanço. Esse balanço é um balanço contábil, tá? Então é algo complexo, dependendo da situação, e essas contas, elas serão prestadas ali, e obviamente, e aqui eu falei também da questão da conveniência, né, do juiz. Então, às vezes, a gente tem até mesmo prazo a mais, acerca desses 2 anos, tá? Essas contas, elas serão prestadas em juízos e julgadas ali depois da audiência dos interessados, recolhendo ali o tutor imediatamente e estabelecimento bancário oficial os saldos, os adquiridos ali, ou adquiridos, por exemplo, dos bens imóveis, títulos, obrigações ou letras na forma daqueles já expostos dentro do nosso artigo 1753. Então, na verdade, você tem a prestação de contas, foi autorizada, você vai fazer ali todas essas questões ali, desses recolhimentos dentro de bancos, etc. Tá? E a prestação de contas, como eu falei para vocês, ela será prestada, ela será processada dentro do juízo, nos próprios autos em que ocorreu a nomeação desse tutor, tá? E, por exemplo, vai ser na vara da infância e vai existir a intervenção do Ministério Público diante do interesses de incapazes. E havia um procedimento especial para a nossa ação de prestação de contas entre os nossos artigos 914 a 919 do nosso Código de Processo Civil de 1973, mas o nosso CPC de 2015, ele vai tratar apenas, dentro dos dispositivos especiais, a questão do exigir contas. Então, a gente não tem mais a prestação de contas, mas sim o exigir contas. E o exigir contas não se confunde com essa modalidade, então, a gente não tem mais nenhum dispositivo processual para esse instituto, tá? A nossa tutela, ela vai ser extinta, né, dentro das possibilidades da emancipação e da maioridade. A quitação desse menor, ele não vai produzir efeitos antes de aprovadas as contas pelo juiz, permanecendo aqui uma integral responsabilidade do tutor. Por exemplo, atingiu a maioridade, enquanto não forem aprovadas todas as contas referentes a esse exercício, corre uma responsabilidade ali até o aceite do Poder Judiciário. Uma outra possibilidade é nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, e essas contas elas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. E serão levadas a créditos do tutor todas essas despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Devendo essas despesas estarem ali, por exemplo,
com as prestações de contas ser pagas pelo tutelado. Então, dentro da responsabilidade civil, mais um exemplo de responsabilidade civil, aqui, lembre-se que na questão de pai com filho, a gente tem uma responsabilidade indireta, em que você vai processar diretamente os pais. É indireta, mas assim, você não processa o filho, você processa os pais, né? E os pais, eles não podem fazer ali, por exemplo, uma ação de regresso contra os filhos, né? Existe uma discussão quanto à possibilidade de uma antecipação de legítima nos casos de responsabilidade civil, mas aqui tem um ponto interessante, que quando é tutor ou curador, enfim, se esse tutelado, ele tiver alguma questão ali de uma responsabilidade civil, alguma indenização que ele tiver que pagar, alguma coisa assim, esse curador, esse tutor, enfim, ele vai pagar essa indenização e depois, na questão da prestação de contas, ele vai poder exigir essa despesa paga perante ali o seu tutelado. Então, aqui tem um ponto interessante que vale a pena também eu ilustrar para vocês. E para a gente encerrar nosso primeiro instituto, que é o Instituto da Tutela, a gente tem também ali, dentro dos artigos artigo 1763 e 1766, ali a extinção da nossa tutela, e a primeira delas, como eu falei para vocês, a nossa maioridade, essa questão do poder, essa questão dessa emancipação também, essa questão de uma possibilidade, por exemplo, de uma hipótese de reconhecimento de paternidade ou maternidade, dentro dos casos possíveis, uma adoção, enfim, existe a possibilidade de se fazer ali a extinção dessa tutela quando você tem, portanto, a retomada do poder familiar. A nossa outra hipótese também é o nosso termo final de tutela, que será ali a nossa obrigação a servir o tutor sem que haja uma ação judicial, e também a nossa tutela extinta ali quando existir uma escusa legítima previstas dentro daquelas situações que a gente passou, ou seja, a nossa escusa ela pode ocorrer depois da nossa nomeação como tutor. Então, também aqui existe essa possibilidade. E essa remoção ou essa destituição aqui do tutor cabe também quando esse tutor ele for negligente, por exemplo, prevaricador ou incurso em alguma incapacidade, e esse procedimento de remoção pode sim ter iniciativa do Ministério Público ou de quem tenha interesse para fazer esse tipo de pedido, e a gente tem um procedimento específico dentro do Código de Processo Civil de 73, que tem também aqui no nosso Código de Processo Civil de 2015, com algumas modificações, dentro do artigo 1761 e o artigo 1763, tá? Enfim, a gente fecha a tutela. Se vocês tiverem alguma dúvida de tutela, é agora. Se estiver de boa, se estiver rápido, falem aí. De boa? Tranquilo, acho que pode seguir. Tá. Eu estou querendo fazer assim, um pouco mais rápido, porque na aula passada eu fiquei devendo para vocês como fazer o cálculo de execução, cumprimento de sentença de alimentos. Qualquer coisa eu faço e subo como vídeo no WhatsApp, tá? Porque isso nenhum professor de direito de família ensina, e na prática vocês devem fazer isso e não buscar o Dr. Calc lá. Eu faço isso até hoje, e às vezes a pensão alimentícia está 48 meses atrasados. Então, bem, então agora a gente vai avançar para curatela, tá? Então, a tutela, ela envolve a nossa questão ali dos menores, que não tem dentro das possibilidades ali da ausência do poder familiar, etc. E a nossa curatela aqui, ela vai visar, óbvio, defender esse interesse, esse direito assistencial, né, para a defesa de maiores incapazes. Lá eram menores incapazes, obviamente, se eram menores, eram incapazes, mas lá eram menores, né, eram menores, e aqui agora a gente está diante dos maiores incapazes. Assim como ocorre dentro da nossa tutela, vai existir um munus público que é atribuído pela nossa própria lei. E são partes da curatela o curador e o curatelado. Então, apesar do nosso Código de Processo Civil fazer menção, interditando e interditado,
é indevida essa nomenclatura, porque aqui seria muito mais correto falar em curador e curatelado. A nossa curatela, ela também é um conceito, ela é conceituada como um instituto ali que vai visar uma representação de maiores incapazes, havendo um encargo público cometido por lei a alguém por reger ali e defender uma pessoa e administrar os bens, né, dos nossos maiores incapazes, que, por si só, não possuem condições de fazê-lo em razão de eventual enfermidade ou deficiência. Isso é um conceito trazido pela nossa professora Maria Helena Diniz, e a nossa categoria ela é tratada tanto pelo nosso Código Civil, quanto pelo nosso Código de Processo Civil. A gente vai dar um panorama geral desse instituto, que teve, como eu falei para vocês, já uma alteração significativa dentro da nossa Lei 13.146 de 2015, porque a gente tira lá do nosso artigo 3º as nossas questões das pessoas com deficiência e passamos dentro do nosso artigo 4º, né, nosso inciso 3º, nosso artigo 4º, e hoje a nossa curatela ela vai incidir somente para os maiores relativamente incapazes, que na nossa redação do artigo 4º da nossa codificação material são os ébrios habituais, que a gente chama popularmente de alcoólatras, né? Os viciados em tóxicos, as pessoas ali que por uma causa transitória ou definitiva não puderem exprimir vontade, e os pródigos. Os pródigos, eu já falei para vocês, mas só para retomar aqui, são aquelas pessoas em que assim, elas não conseguem parar de gastar, assim, elas gastam sem, enfim, é uma pessoa que não tem autocontrole da própria administração desses bens, ou seja, essa pessoa está com dívida, vai montando dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida, e ela não consegue, dentro de uma, assim, ela não tem possibilidade de fazer a administração dos atos da vida civil, porque ela não, assim, é de fato um problema muito sério que é o que ocorre. Então, os pródigos são essas pessoas, tá? Então, a gente tem essas possibilidades e não há mais menção aqui às pessoas com discernimento mental reduzido e aos excepcionais, tido agora como plenamente capazes pelo nosso sistema. Então, a gente não tem mais aquela questão dos nossos absolutamente incapazes, a gente transfere para os relativamente incapazes, a gente vai discutir daí a possibilidade da curatela desses relativamente incapazes, mas para as pessoas em que o código fazia menção dentro de um termo incorreto, né, ali das questões da ausência de discernimento mental reduzido, ou ausência, né, e aos excepcionais, tido como absolutamente incapazes, a gente tem agora essas pessoas com uma plenitude da capacidade civil, ou seja, para todos os atos ali da nossa vida civil. Existe uma série de discussões acerca disso, tá? Se de fato a gente tem uma proteção a essas pessoas ou não. Eu não vou ficar palpitando aqui, porque isso acho que é mais objeto de uma parte que a gente poderia ter no segundo momento, até mesmo um eventual grupo de discussão, grupo de pesquisa, mas aqui o nosso papel é fazer uma análise desse instituto, que é o nosso Instituto da Curatela, tá? O nosso primeiro dispositivo, que é muito importante, é o nosso dispositivo previsto dentro do artigo 1767 do Código Civil, que vai trazer para nós um rol taxativo ali dos interditos, né? Ou seja, daqueles que estão sujeitos à curatela. Então, como não poderia ser diferente com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa legislação, esse artigo 1767, ele foi modificado, tá? Então, a gente tem uma evolução da nossa teoria das incapacidades. E aqui, novamente, é curioso que a gente percebe, né, que a nossa Lei 13.146, de 2015, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz a ideia de não de interdição, mas de uma ação judicial em que vai haver uma nomeação de um curador. Então, a gente não tem a nossa ideia de interdição, como eu falei no começo da aula para vocês. A gente tem uma ideia de uma nomeação de um curador. Mas o nosso novo Código de Processo Civil, ele está baseado todo na nossa ideia de interdição. Então, é uma contradição lógica / sistêmica do nosso próprio ordenamento, porque se a gente avança em demasia com uma legislação específica, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência,
Vem o nosso CPC, que, querendo ou não, está tratando de normas processuais, não normas materiais, e comete ali, novamente, uma série de erros de categoria. Por exemplo, tratar da interdição ao invés da nossa curatela, tratar da nossa separação judicial, sendo que com a emenda do divórcio ela até deixou de existir. Então, o nosso processualista, ele deixou de lado esses aspectos, e isso é óbvio que é um problema sistêmico, tá? Então, dentro das nossas modificações que foram trazidos, né, pelo nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele altera nosso artigo 1768, e ele deixa de mencionar que a interdição será promovida, e vai passar a enunciar que o processo que define os termos da curatela deve ser promovido. Isso é muito interessante, aqui é uma questão semântica muito interessante, porque a interdição será promovida, não. Por isso que a gente sai da regra e torna uma exceção, ou seja, o processo que define os termos da curatela deve ser promovido. Isso é muito interessante, porque isso é um marco legislativo muito bom para nós, tá? Mas esse um grande problema é que esse dispositivo material, ele foi revogado de forma expressa pelo nosso artigo 1072, inciso 2º do Código de Processo Civil de 2015. Então, a norma que ficou em vigor ali dentro de janeiro até maio de 2016, março, melhor dizendo, de 2016, foi deixada de lado, e nossa legislação processual, ela passa a ter uma vigência e passa a ter aqui a prevalência, porque ela revogou até o dispositivo. Ou seja, tinha uma questão muito interessante, que era um marco teórico legislativo, e aí vem o CPC e corta a cabeça desse dispositivo. Enfim, são curiosidades aqui que eu quis trazer para vocês, porque, bem, eu achei conveniente. Então, feitas essas considerações, voltando aqui ao nosso estudo, a gente tem o nosso artigo 1767 do Código Civil, que dentro do seu inciso 1º, ele mencionava aqueles que, por enfermidade mental, enfermidade ou deficiência mental, não tivesse ali o necessário discernimento para os atos da vida civil. Isso foi alterado, por quê? Porque esse inciso 1º do 1767, ele era totalmente baseado, e ele era equivalente ao nosso inciso 2º do artigo 3º do nosso Código Civil, que foi revogado. Então, agora, o nosso artigo 1767, ele vai passar a mencionar as pessoas que, por causa transitória ou definitiva, não puderem exprimir vontade, tidas como relativamente incapazes dentro do novo sistema. E, como consequência, a gente revogou também o inciso 2º desse dispositivo, que é o dispositivo previsto no nosso artigo 1767, que mencionava essas últimas possibilidades, tá? Então, continuando, a gente pode citar aqui que as situações, por exemplo, dos surdo-mudos, que não tem qualquer, por exemplo, que a gente pode citar, né, as condições, por exemplo, dos surdo-mudos, que não tem condições ali de exprimir sua vontade, das pessoas ali, por exemplo, que se encontram em um coma profundo. Então, nessas condições, a gente tem as possibilidades da curatela de uma forma um pouco mais clara, e a gente vai entender que também, hoje, o papel da nossa perícia, né, é fundamental para o nosso processo de curatela. Os nossos ébrios habituais, os nossos toxímocos, né, que são os viciados em tóxicos, enfim, eles igualmente são, em tese, interditados por força do nosso inciso 3º do artigo 1767 do Código Civil, que foi alterado, porque não vai existir mais a previsão a respeito dessas pessoas com desenvolvimento reduzido, tá? Então, também não se interditam mais os excepcionais sem um completo desenvolvimento mental, caso, por exemplo, de pessoas, enfim, que são acometidas com síndrome de Down, que foi uma revogação também do inciso 4º do nosso artigo 1767 do Código Civil, tá? Uma outra possibilidade era acerca do sociopata, tá? O sociopata, na verdade, foi uma interpretação extensiva do Superior Tribunal de Justiça do ano de 2014, que ali considerou
os sociopatas como possíveis candidatos ao processo de curatela, tá? Mas, todavia, com essas mudanças ocorridas no sistema, parece que esse entendimento também foi caído por terra, devendo essas pessoas, esses sociopatas, serem considerados plenamente capazes para o direito civil, especiais ali, para os atos que são existenciais familiares, tá? Óbvio que existe uma discussão doutrinária aqui também, beleza? Por exemplo, essa posição do caiu por terra é uma posição do Tartucci, a Maria Helena Diniz vai falar que não, que os sociopatas, melhor dizendo, a Maria Berenice Dias vai falar que não, que os sociopatas ainda são englobados dentro dessas possibilidades, mas cabe aqui a nossa jurisprudência fazer uma reanálise da própria jurisprudência, porque, como eu falei para vocês, esse foi o entendimento que veio do STJ no ano de 2014. Mas, continuando aqui, dentro de uma crítica, de uma breve crítica do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, e é muito difícil de você criticar esse instituto, porque ele é fundamental aqui para o nosso direito civil, para o nosso direito constitucional, etc., porque ele consagra, de fato, o nosso inciso 3º do artigo 1º, mas por quê? Porque dentro dos sociopatas, a gente tem também os psicopatas, que eles eram também enquadrados como absolutamente incapazes, e eles deveriam ali ser interditados ou sujeitos à curatela. Então, dentro do nosso projeto de lei, que correu no Senado, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi discutida essas questões do sociopata e do psicopata, mas eles restaram, né, excluídos dessas possibilidades. E existe outras mudanças legislativas, enfim, que trazem para nós essas situações, então fica essa discussão em relação à necessidade ou impossibilidade de você incluir o sociopata e o psicopata nas questões da incapacidade relativa ou absoluta para a prática dos atos da vida civil. Então, fica uma sugestão de pesquisa para vocês aí, para criar também uma opinião acerca disso, tá? Porque nem eu não cheguei a ter uma opinião formada. Eu acho que a professora Maria Berenice Dias tem uma visão um pouco mais correta, mas, enfim, cabe à jurisprudência, à doutrina, formar um posicionamento, tá? Em relação aos nossos pródigos, né, essas pessoas que gastam de maneira destemperada o próprio patrimônio, e aqui não cabe nenhuma piada acerca disso, esses pródigos, eles podem levar o que a gente chama de penúria, né? E esses pródigos, eles são os últimos interditos que estão expressos lá dentro do inciso 5º do artigo 1767. E aqui existe uma possibilidade de uma intervenção relativa. Por quê? Porque vai enunciar o artigo 1782 do próprio Código Civil, que vai falar que só em relação a eixos preverá, por exemplo, de sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, enfim, todos os atos aqui dessa questão da administração de bens, enfim, administração patrimonial. Então, nesse contexto, o nosso pródigo, ele aparece para nós como uma possibilidade dessa interdição parcial, tá? Dessa curatela, melhor dizendo, parcial. Então, o pródigo, ele pode livremente, por exemplo, casar-se sem qualquer imposição de regime legal ou obrigatório, fazer testamento, reconhecer filhos, ser empregado, etc. Mas, para as questões patrimoniais, existe essa possibilidade dessa parcial curatela, ou seja, você exclui aqui alguns atos da vida civil em que ele pode, que não pode participar, e aqui é muito interessante, porque a gente prestigia os direitos existenciais e a gente protege os direitos patrimoniais nessas possibilidades, tá? A nossa incapacidade, vocês já devem saber disso também quando vocês estudaram dentro do Direito Civil 1, ela não se presume, tá? Então, existe uma necessidade de um referido processo de curatela enfim, de interdição, para ocorrer essa curatela, e desse modo é fundamental para nós o estudo de regras relativas ao processo de curatela, tá? Dentro do nosso Código de Processo Civil. Então, dentro do nosso Código de Processo Civil, a gente tem lá que
que dentro do artigo 1772, inciso 2º, que vai falar para nós que a interdição, ela deverá ser, enfim, aqui tem duas interpretações novamente. A gente tem a interpretação do nosso Código Civil, que essa interpretação do Código Civil foi revogada pelo Código de Processo Civil. Eu poderia fazer uma distinção aqui para vocês, mas pelo adiantar também da aula, eu vou passar só a visão do Código de Processo Civil, que é o nosso artigo 747, que vai unificar o tratamento do tema, tá? Então, o nosso artigo 1747 do Código de Processo Civil vai falar para nós que a interdição ela pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade que se encontra abrigado interditando, pelo Ministério Público. E dentro do parágrafo único, a legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Então, a gente tem um legitimado extraordinário, o Ministério Público, e aqui o cônjuge companheiro. É muito interessante que o Código, por exemplo, o Código Civil não previa a possibilidade do companheiro, mas é só a questão do cônjuge. Enfim, a gente tem à nossa disposição do artigo 747 do nosso CPC. O nosso inciso primeiro lá, ele vai fazer essa questão, vai incluir o nosso companheiro, enfim. Então, é algo positivo que a gente tem também na nossa legislação processual. Em relação à nossa legitimidade do Ministério Público, vale ressaltar que esse órgão somente promoveria essa ação de interdição em caso de doença mental grave, se não existisse ou não requeresse a interdição alguma dessas pessoas designadas pela lei, ou ainda se existindo das pessoas fossem elas incapazes. Essa era uma regra que estava do nosso artigo 1769 do Código Civil, e ela foi revogada pelo CPC de 2015 também. Então, a nossa legitimidade do Ministério Público, ela somente será aqui para nós subsidiária e extraordinária, funcionando como um substituto processual. Então, essa matéria ela passou a ser concentrada integralmente dentro do nosso Estatuto Processual. Então, a gente tem a possibilidade do Ministério Público, mas essa legitimidade do Ministério Público será subsidiária e extraordinária, beleza? E aqui também tem outro atropelo legislativo, porque o CPC passou algumas questões que foram tratadas pelo nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, mas também aqui vocês já entenderam esse ponto. No que concerne aqui aos nossos procedimentos da interdição, o nosso artigo 749 do Código de Processo Civil vai preceituar para nós que incumbe ao autor, dentro da petição inicial, especificar os fatos que demonstrem a incapacidade do interditando para administrar os bens ali, e, se for o caso, para praticar os atos da vida civil, bem como ali momentos em que a incapacidade se revelou. Então, não há mais uma necessidade de prova de legitimidade, presumindo essas condições pessoais descritas dentro do Código de Processo Civil, no artigo 747. Então, como que a gente faz uma motivação, enfim, a gente vai ver que tem a curatela provisória, que é um instituto importante também, mas ao instruir essa petição inicial, a gente vai juntar o nosso documento lá, né, e também vai trazer, por exemplo, algum laudo médico, alguma declaração médica, alguma coisa nesse sentido, em que faça uma prova dentro da petição inicial, que esse interditando, que essa pessoa, ela não possui condições ali para administrar seus bens, ou, se for o caso, dentro das hipóteses mais restritas, para todos os atos da vida civil, tá? Com uma inovação novamente trazida pelo CPC, ele passou a estabelecer que, dada a urgência do nosso processo de curatela, o juiz ele pode nomear um curador provisório interditando para a prática de determinados atos dentro do parágrafo único do artigo 749 do CPC. Por exemplo, a necessidade de um curador ali para gerir uma empresa do interditando, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem um instituto muito importante, que é a curatela provisória. Essa curatela provisória, ela pode ser determinada em qualquer fase do processo, tá? Por exemplo, se você fez o pedido, não instruiu ele bem, não fundamentou ele bem, e o juiz indeferir, e sempre com a manifestação do Ministério Público, enfim,
você pode, por exemplo, depois de uma audiência, que a gente vai estudar qual audiência é essa, pleitear isso novamente, o juiz deferir, enfim, não é algo que faz coisa julgada, nada nesse sentido. É uma possibilidade aqui, justificando essa urgência dessa demanda, tá? Além disso, no que concerne uma prova inicial mínima, né, dentro do artigo 750 do CPC, ele passou a determinar que esse requerente ele tem o dever de fazer uma juntada de um laudo médico para comprovar as suas alegações, ou pelo menos ali informar a impossibilidade de fazê-lo dentro novamente, da nossa boa-fé e da nossa colaboração processual, que a gente já falou inúmeras vezes. Então, obrigatoriamente, tem que juntar ao menos um laudo médico para fundamentar esse pedido inicial. Ah, não consegui. Tem que justificar a impossibilidade de fazê-lo. Continuando aqui os nossos procedimentos, o interditando, melhor dizendo, ele será citado para, em um dia que será designado pela secretaria, enfim, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente ali acerca da sua vida, negócios, bens, vontades, preferências, enfim, questões familiares, afetivas, e sobre aqui o que parecer necessário para o judiciário, para o juiz, para a juíza, determinar ali o convencimento quanto à sua incapacidade ou capacidade para as práticas para os práticos da vida civil, tá? Essas perguntas e respostas, elas devem ser reduzidas a termo. Aqui a gente tem modalidade de gravação, enfim, dentro das possibilidades, mas essa audiência, nossa audiência de interrogatório, né, enfim, nossa audiência de constatação, enfim, então mandato de constatação, a gente vai verificar isso também, que, nesse mesmo sentido, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente essa possibilidade, mas o nosso Código Civil, ele previa lá no artigo 1771, que antes de pronunciar acerca dessa interdição, o juiz ele seria ali assistido por especialistas que examinaria pessoalmente esse interditando, né, acerca dessa incapacidade. Mas esse dispositivo ele foi revogado também pelo inciso 2º do nosso artigo 172 do Código de Processo Civil, e o nosso dispositivo ele traz uma menção aos nossos laços afetivos e familiares, né, que não fazia menção ao nosso CPC de 73, tá? Então, aqui tem algumas alterações. Outra inovação, dentro do artigo 751, está dentro do parágrafo 1º, que, não podendo o interditando deslocar-se, o juiz ele vai ouvir no local onde estiver. Esse deslocamento ele já ocorria na prática, tá? Sendo até mesmo um costume do nosso Poder Judiciário a promoção dessa diligência, porque, querendo ou não, se não existe possibilidade dessa pessoa comparecer à audiência, o Poder Judiciário, dentro da operacionalidade, ele tem que tomar as medidas necessárias para isso. Então, dentro dessa nova legislação processual, do artigo 751, a gente tem essa possibilidade no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, ele vai falar que essa entrevista ela poderá ser acompanhada por um especialista. Então, essa última regra, ela era retirada do artigo 1771 do Código Civil de 2002. Então, a gente tem a nossa constatação, né? Por exemplo, se a pessoa está dentro de um asilo, de uma casa de repouso, o Antônio vai lá fazer a constatação de como que está essa pessoa, vai fazer uma descrição, vai fazer algumas perguntas, enfim. Não sei se o Antônio quiser compartilhar alguma experiência, alguma coisa nesse sentido, seria interessante também. E dentro dessa entrevista, também é possível fazer um emprego de recursos tecnológicos, capaz ali de permitir ou auxiliar o interditando a expressar suas vontades, as suas preferências, e a responder essas perguntas formuladas dentro da nossa possibilidade do parágrafo 3º. Então, por exemplo, o caso de um interditando que não consegue falar, mas consegue digitar no computador, a gente pode fazer o uso desse computador para verificar essas possibilidades. Se o Antônio quiser falar alguma coisa aí para a gente, enfim, seria interessante. Professor, tá me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá. Então, eu já tive casos, assim,
que interditando foi até o fórum, mas não conseguia descer do carro. A gente fez no carro, foi feita a inspeção, né? O promotor foi lá, o juiz, fizemos, algumas vezes a gente fez com câmera celular, outras vezes nem foi preciso, né? A gente só repetia a termo mesmo, né? E na casa também foi feito várias vezes. Casa. O advogado pediu, juntou lá que não poderia comparecer, né? Aí foi feito em casa. Também uma vez eu lembro no hospital também. Estava em coma. Isso daí foi só o oficial de justiça mesmo que fez, não fui eu, foi um colega. Nesse caso nem foi acompanhado do juiz, nem a promotor, não foi. Foi só uma inspeção mesmo, que ele estava em coma no hospital, mas a esposa precisava movimentar as contas bancárias. Então, até precisava para questão de saúde mesmo. Né? Então, foi feito isso no hospital mesmo. Mas passou, acho que uns 3 dias, ele veio a óbito. Então, não resolveu muito, mas foi feito. Sim. Aqui, pelo menos na nossa experiência, principalmente, porque esses processos, eles correm na vara civil, diferentemente da tutela, né? Já adiantando, eles correm na vara civil, e a gente vê com alguma frequência o juiz determinando, e apoiado sempre pela autorização do Ministério Público, ou com a manifestação favorável, melhor dizendo, né? Esses mandados de constatação. Então, o juiz, às vezes, ele dispensa essa audiência de interrogatório, essa audiência que faz essa entrevista, e chama o oficial de justiça para cumprir uma diligência para fazer essa constatação. Então, o juiz, ele não se desloca para uma casa de repouso, para a casa do possível interditando, mas ele faz o mandato para o oficial de justiça fazer essa constatação. Mas isso Professor, Oi. Nós estamos também com um processo parado lá no escritório, que só esperando fazer essa constatação, só que daí, tipo, mesmo com a declaração de que a pessoa tá lá, não tem capacidade nem nada, o juiz ele determina essa constatação, tipo, e a gente tá tentando já fazer isso faz um tempo, porque o cara ele foi para outras clínicas e tal, e na semana passada, a mãe dele, ela veio a falecer. Então, se você ver como está o processo, no meio do processo, ela perdeu a capacidade, daí teve que habilitar um terceiro para ficar como provisório. E agora a gente vai ter que ver o que vai fazer nesse processo. Você vai ter como deixar esse terceiro como definitivo. Nossa, que rolo que vira. Tem processo que começa confuso e vai terminar confuso, não tem jeito. O que eu acho que, sei lá, uma opinião, porque dentro da nossa pandemia, os mandados, enfim, eles não estão sendo cumpridos, né? Então, constatação, esse tipo de questão vai ser muito difícil. Eu não sei, talvez fazer uma fundamentação, um pedido para o juiz fazer, sei lá, você consegue ter acesso ao possível interditando ou não? Não, ele está em outra cidade. Porque fazer uma entrevista por videoconferência, alguma questão assim, porque senão o processo vai ficar parado sei lá, até quando, né? Mas é muito difícil. É verdade. Não sei. Bem, buchas. Mas não sei, talvez eu pediria, sei lá, algum emprego de um uso tecnológico, alguma questão assim. Mas muito, muito difícil. Bem, continuando aqui, então, já caminhando um pouco mais para o final, nossa senhora, já são 10 para as 9. O nosso parágrafo 4º do artigo 751, ele vai falar que a critério do juiz, ele poderá ser requisitado ali a oitiva de parentes e pessoas próximas, o que era também praxe, mas não estava ali expressamente regulamentado dentro do nosso preceito processual, instrumental, enfim. E após, dentro desses trâmites legais, ou seja, feita, toda essa questão da audiência, essa entrevista, dentro do prazo de 15 dias, contado da entrevista, o juiz ali, ele vai mandar uma intimação, né, para o interditando, ele vai intimar, melhor dizendo, né, para ele impugnar o pedido. Se ele não impugnar o pedido, hoje a gente tem uma atuação positiva da Defensoria Dativa nesses casos,
para estar fazendo uma impugnação, uma contestação, alguma coisa nesse sentido. E o Ministério Público ele vai intervir, sim, como fiscal na nossa ordem jurídica. E o interditando ele pode constituir um advogado para defender. Teve casos aqui, por exemplo, que já peguei que o interditando, que não era meu caso, mas era que a gente escuta por aí, o interditando constituiu 2 advogados diferentes, enfim. Então, ele pode constituir advogado, se ele não constituir, vai ser nomeado curador especial. Se esse interditando, caso ele não constitua um advogado, esse cônjuge dele, companheiro ou qualquer parente sucessível, poderá também intervir como assistente, tá? Então, a gente tem essas possibilidades. E, decorrido esse prazo de 15 dias, o que o juiz vai fazer? Ele vai determinar uma produção de uma prova pericial para avaliação do interditando para praticar determinado aqui atos da vida civil, tá? Então, vocês me perguntam, mas eu já juntei o laudo médico, juntei 10 laudos médicos na inicial, tem como dispensar essa audiência? Então, na prática, eu já vi juiz dispensando essa audiência, mas no meu ponto de vista, não, porque não é uma coisa assim que é uma produção que você já fez de prova. É uma determinação legal. É um processo determinado pela lei, esse procedimento é determinado, então tem que ter essa audiência, essa prova pericial, porque se não tiver, pode gerar até mesmo uma nulidade futura, tá? Então, tem que ser feita essa perícia judicial, será feita a apresentação de quesitos pelo autor da ação, pelo Ministério Público, pelo interditando, enfim. Então, será feita essa prova pericial. Essa perícia, ela poderá ser composta ali por experts, né, de uma formação multidisciplinar, a depender do caso concreto, e esse laudo, ele vai indicar de forma específica, se for os casos, os atos ali para os quais haverá a necessidade da curatela, tá? Aqui, novamente, é louvável essa questão, esse tratamento dessa formação, né, interdisciplinar para se discutir a nossa curatela, mas a gente já tinha isso na prática, tá? Então, faz uma referência também aos limites da curatela, ou seja, essa imposição de até onde você pode praticar ou não praticar, esse laudo, em tese, vai indicar especificamente ali, se for os casos, quais atos podem ser praticados ou não. Todos os laudos que eu peguei até agora, não tem nada disso, é só a pessoa não possui capacidades para os atos da vida civil, e não tem nada disso, tá? E, novamente, só para ressaltar, a fundamentação disso corre por quê? Porque nos casos de interdição desses relativamente incapazes, como a interdição ela é relativa, deve o juiz ali determinar o quê? Os limites dessa curatela, ou seja, essa curatela parcial. E essa era uma regra retirada dentro do artigo 1722 do Código Civil, que foi revogado também pelo 1072, esse segundo do CPC, e o objetivo dessa revogação foi apenas concentrar ali o tema no nosso CPC, sendo esse mesmo sentido lá do parágrafo 2º do artigo 753. Bem, galera, aqui daí a gente tem as nossas ordens, né? Tem o cônjuge, o companheiro, na falta desse será o curador legítimo, o pai ou a mãe, na ausência desse será o descendente, enfim, tudo dentro de uma análise de quem possui ali a melhor possibilidade de fazer isso. São questões aqui que também é muito mais do bom senso do que qualquer outra coisa. Essa ordem que a gente descreve, ela não é obrigatória, vai prevalecer sempre o interesse do curatelado, enfim. E além disso, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e sem atropelamento legislativo do nosso CPC, a gente tem a inclusão do nosso artigo 1775-A, que vai trazer para nós, na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá ali determinar e estabelecer uma curatela compartilhada, ou seja, uma curatela com mais de uma pessoa. Então, a gente pode ter uma curatela de 2 pessoas. Então, a gente tem lá uma pessoa que foi dada como interditada, e aí 2 pessoas podem exercer essa curatela, tá? Só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, de uma forma bem breve, assim, eu gostaria de falar com vocês acerca do nosso
da nossa decisão motivada, tá? Porque a nossa decisão motivada é algo muito recente, eu não duvido nada que isso pode cair aí em eventual segunda fase de exame da ordem, concurso público, enfim. Dentro dessas alterações, revogações, o nosso artigo 115 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela determinou, melhor dizendo, que o nosso livro quarto, nosso título quarto do livro quarto da parte especial do nosso Código Civil, passasse ali a vigorar uma redação e um título da seguinte forma: da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Então, foi acrescentado dentro da nossa codificação material o dispositivo 1783-A do Código Civil, tratando ali dos procedimentos relativos ao que a gente vai chamar de tomada de decisão apoiada. E essa categoria ela foi criada para exercer, na realidade, um auxílio dessa pessoa com deficiência para a celebração do que a gente vai tentar enxergar como atos mais complexos. Por exemplo, o caso de negócios jurídicos, contratos, etc. Tá? Essa inovação ela foi trazida dentro da Itália e dentro da Alemanha. Na Alemanha tem uma inspiração dentro do que se chama de Amministratore di Sostegno e na Alemanha de Bertrand Ang, que é essa fundamentação dessa apoiada, dessa decisão apoiada. Do caput desse dispositivo, a nossa decisão, essa tomada de decisão apoiada, é um processo judicial pelo qual essa pessoa com deficiência vai eleger ali pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem ali de sua confiança para prestar apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo, por exemplo, os elementos, informações necessárias para que possa exercer essa sua capacidade. Então, parece que essa decisão, essa tomada de decisão apoiada, ela tem uma função para nós de trazer alguns acréscimos no nosso antigo regime da incapacidade dos maiores, tá? Sustentados, por exemplo, pela representação, pela assistência e pela curatela. Só para esclarecer que, havendo a falta desse discernimento da pessoa, não é possível a opção pela nossa decisão apoiada, tá? Aqui, se não tiver discernimento, a gente vai para a nossa curatela clássica. E a gente tem um caso que ocorreu aqui no TJ do Paraná, de 2018, que vale a pena a gente passar brevemente pela emenda, só para, aliás, por parte do teor, para vocês verificarem como que isso está funcionando na prática. Ó, tomada de decisão apoiada, que só pode ser requerida por pessoa com plena capacidade de discernimento, porém vulnerável por alguma circunstância pessoal, física, psíquica ou intelectual, agravada que sofre mal de Alzheimer e não comprovou, ao menos neste momento, que a doença não afetou seu discernimento. Necessidade de investigação mais aprofundada pela equipe multidisciplinar e por médicos psiquiátricas. Decisão nomeando 2 apoiadores revogada. Então, nessa linha, o nosso enunciado 640 da nossa 8ª jornada de direito civil, já mencionada aqui, de 2018, trouxe para nós que a tomada de decisão apoiada não é cabível se a condição dessa pessoa exigir aplicação da curatela. E dentro dessa ementa doutrinária, também ela vai trazer para nós, em si, a conclusão da inviabilidade da tomada de decisão apoiada e da nossa curatela. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra coisa, tá? E nos termos, dentro do nosso 1783-A, lá do parágrafo 1º, vai falar para nós que, para formular esse pedido de decisão, de tomada de decisão apoiada, essa pessoa com deficiência, os apoiadores, eles devem apresentar um termo em que constem ali os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores. Desse termo feito, devem também constar o prazo de vigência desse acordo e o respeito à vontade, por exemplo, o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses ali dessa pessoa em que deve apoiar. Esse pedido de tomada de decisão apoiada será requerida pela própria pessoa a ser apoiada, com indicação expressa dessas pessoas aptas a o prestarem, tá? Isso está no parágrafo 2º desse dispositivo. E essa iniciativa não pode ser atribuída a outra. Por quê? Porque vai existir uma legitimidade exclusiva, ou seja, apenas essa própria pessoa
com deficiência pode formular esse pedido. Tá? Também tem o enunciado, novamente, enunciado 639 do CJF, vai falar para nós que a opção pela tomada de adesão apoiada é de legitimidade exclusiva da pessoa com deficiência. E aqui faz muito sentido isso, tá? Faz muito sentido. Por quê? Porque se a pessoa possui discernimento para determinados atos da vida civil, obviamente ela terá a legitimidade aqui exclusiva. E vai existir um claro procedimento judicial para essa tomada de adesão apoiada, porque dentro do preceito seguinte da nossa codificação material, vai falar para nós, ele vai determinar que antes de se pronunciar sobre esse pedido dessa tomada de decisão apoiada, o juiz assistido por uma equipe multidisciplinar e após a oitiva do próprio Ministério Público, vai ouvir ali pessoalmente esse requerente e as pessoas que lhe prestarão o apoio. Então, a gente tem um instrumento, uma instrumentalidade acerca desse pedido. E a decisão dessa tomada de decisão apoiada, ela terá validade e efeito sobre terceiros sem restrições, desde que esteja inserida nos limites desse apoio ali acordado. Então, desaparece toda aquela discussão que a gente pode colocar acerca da validade, eficácia dos atos praticados pelos incapazes, por exemplo, venda de imóveis, frentes a terceiros de boa-fé, a gente exclui tudo isso. Por quê? Porque vai existir uma tomada de decisão apoiada e não mais vai se cogitar a nossa nulidade absoluta, a nossa nulidade relativa ou a ineficácia, o que, obviamente, veio em boa hora na opinião de boa parte da doutrina, tá? Em complemento, o nosso terceiro, com quem a pessoa apoiada mantém uma relação negocial, pode também solicitar que esses apoiadores contrassinem o contrato ou um acordo especificado por escrito em relação ali ao apoiado. Isso por quê? Para que não exista, melhor dizendo, quaisquer dúvidas sobre a idoneidade jurídica desse ato praticado, o que tem, novamente, uma relação muito direta com a nossa boa-fé objetiva. Mas em se tratando de nosso negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante a qualquer uma das partes, havendo uma divergência, por exemplo, de opiniões entre a nossa pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o nosso Ministério Público, decidir sobre a questão. Eventualmente, esse juiz ele poderá, sim, suprir a vontade de uma parte discordante. Isso, no meu ponto de vista, é um pouco problemático, mas não teve muito o que fazer. É uma inovação do sistema e ou a gente se adapta ou a gente vai ficar batendo cabeça sempre. E se esse apoiador ele agiu com negligência, por exemplo, exercer uma pressão indevida ou não adimplir uma obrigação assumida, poderá também essa pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar uma denúncia para o Ministério Público ou para o juiz, ou melhor, para o Ministério Público ou para o juiz, e o juiz ali, especialmente ali com o intuito de evitar alguma prática ou de algum negócio jurídico que possa lhe trazer algum prejuízo. E se esse ato for praticado, é possível sim cogitar a sua invalidade. Se for procedência a denúncia, o juiz, nesse caso, ele vai destituir o apoiador e nomeará, ouvida a nossa pessoa apoiada, se for de seu interesse também, outra pessoa para a prestação desse apoio, tá? A pessoa apoiada pode, e a qualquer tempo, solicitar também o término desse acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada, inclusive também para os fins de novas decisões, de acordo com a sua autonomia privada. Olha que interessante, autonomia privada. Apesar de a gente estar trazendo aqui a nossa autonomia da vontade como direcionamento, a gente está tratando da autonomia privada. E o apoiador, ele pode solicitar também ao Poder Judiciário a exclusão de sua participação dessa tomada de decisão, sendo que esse seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre determinada matéria. Então, por derradeiro, está previsto dentro da nossa codificação que se aplicam à tomada de decisão apoiada no que couber as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Então, prestação de contas na curatela dentro da decisão apoiada. Essa norma, ela é interminável, ela é cheia de debates, ela vai despertar inúmeras dúvidas nos nossos doutrinadores, da nossa jurisprudência, enfim.
enquanto a sua a efetividade, né? Por quê? Porque como é um processo judicial, por exemplo, de nomeação de apoiadores, com muita burocracia e entraves, fica em xeque essa possibilidade fática dessa pessoa com deficiência percorrer esse caminho instrumental que foi posto dentro da nossa sistemática do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 115 e no artigo 1783A do nosso Código Civil, mas, por exemplo, enfim, tem a questão, por exemplo, se essa pessoa poderia fazer ali uma procuração firmada em cartório, ou mesmo instrumento particular, para fazer esses atos, enfim, parece que essa categoria ela não tem uma atividade prática muito grande, tá? Mas um desafio muito grande para a gente, para nós que também somos intérpretes do direito privado, e sem dúvida aqui para nós o principal objetivo é buscar essa compatibilidade com as normas processuais vigentes também dentro do CPC de 2015. Então, a nossa tomada de decisão apoiada é algo muito inovador, é algo muito interessante, eu acho que também forma até mesmo uma possibilidade de um pedido subsidiário, sabe? Por exemplo, fiz o pedido de curatela, mas não funcionou, por mais que a instrumentalidade seja distinta de um processo, do procedimento de um para o procedimento de outro, mas é uma possibilidade também. Então, eu acho que é isso, galera. Eu não sei, já está tarde, eu vou gravar o vídeo lá, mostrando para vocês como que funciona o cálculo de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos, e eu mando no grupo do WhatsApp. Tá tudo certo? Vocês podem aparecer, podem mandar um ok aí, se alguém tiver alguma dúvida, a hora é agora, ou depois no WhatsApp, enfim. Edilane, tudo bem? Boa noite. Tranquilo, prof, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Por enquanto. Por enquanto. Não, esses institutos, na verdade, são coisas simples, o povo faz uma confusão na prática muito grande, mas é algo assim bem simples, qualquer um dos institutos. Pega a interdição, pega, aliás, a nossa tutela, a nossa curatela, a tomada de decisão apoiada é algo um pouco mais delicado, porque é algo inovador, mas a gente avança, né? A gente avança e, bem, não sei também se essa questão da própria efetividade do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se torna exceção, mas se você pleiteia, por exemplo, casos de síndrome de Down e que não possui uma incapacidade, você pleiteia e acaba conseguindo a curatela, enfim, em decorrência dessa perícia judicial. Então, a gente tem, assim, uma mudança significativa, mas na prática parece que as coisas meio que permaneceram iguais. Mas a mudança simbólica é muito interessante e o CPC trouxe também uma sistematização, uma positivação de várias coisas que já ocorriam, mas que agora aparecem no nosso sistema como de forma concreta. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida aí? Antônio, Pedro, Mauro, Érica? Tranquilo. Maravilha, então. Eu vou fechar a gravação aqui, agradeço vocês. Na sexta-feira eu vou lançar vídeo gravado, então guarda, será gravado, tá? E vai ser o nosso último vídeo, então queria falar aqui para vocês, ao vivo, sei lá, boas férias dentro das possibilidades de férias, né? Se cuidem, enfim, fiquem todos bem. Se alguém tiver com disposição aí de pesquisar sobre direito das famílias, direito civil ou filosofia do direito, sei lá, qualquer coisa, estou à disposição aí de vocês para a gente trocar uma ideia. Beleza? Muito obrigado novamente e até a próxima.